Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, juntamente com o Teu povo, com a Tua igreja, e estamos professando que estamos crendo, Pai, crendo naquela onipotência, naquela onipresença, naquele Deus todo-poderoso que tudo pode, Pai, e estamos crendo que o Senhor está aqui, Senhor Deus, para nos abençoar através da sua palavra, Pai. E o teu povo tem vindo, tem te adorado, tem te louvado, tem engrandecido o teu nome, Senhor, o motivo para atrair a tua presença, Senhor. Para que o Senhor venha através desta palavra, Senhor, e fale aos nossos corações, à nossa alma, e que pelas tuas misericórdias, Senhor, possamos sair daqui ricamente abençoado, Pai. Usa-me como uma ferramenta em tuas mãos, Senhor, para que cada palavra pronunciada seja diretamente da boca de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Sempre é um privilégio nós estarmos na casa de Deus, né? É onde nós nos sentimos bem. E o irmão Brana disse, esses tempos atrás, eu ouvi uma frase que dizia: não é por você ir todos os dias à igreja que você é um cristão. Mas o mesmo profeta que falou isso, ele falou que um verdadeiro cristão tomará o seu lugar na igreja todos os dias de culto. Amém? Então, um verdadeiro cristão, ele não vê a hora daquelas portas se abrirem para estar aqui na casa de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 10, versículo 7, uma escritura muito conhecida. Apocalipse 10, versículo 7. Falarei um pouquinho esta noite a condição em que o mundo está vivendo. Sabemos que o mundo está se preparando para uma festa, né? O tal do carnaval. Falando de mim mesmo, eu penso que esse carnaval é um culto ao diabo, né? É isso que é. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Que tempo é este o qual estamos vivendo? É um tempo onde nós podemos ver as Escrituras se cumprindo diante dos nossos olhos. O que uma vez, quando nós ouvíamos falar, nós ouvíamos nos cultos, nas mensagens pregadas, nas fitas, nos DVDs e assim nas reuniões, hoje nós podemos olhar e ver isso se cumprindo diante dos nossos próprios olhos. Quando nós éramos criança, nós apenas ouvíamos os pregadores anunciando que nos últimos dias haveria terremotos, que nos últimos dias haveria rumores de guerras e guerras em vários lugares, e pouco se ouvia. Mas hoje, no dia em que estamos vivendo, você liga o rádio, você liga a televisão, as notícias um tsunami atingiu tal país, um terremoto de não sei quantas magnitude atingiu tal país,
E você vê ali centenas e centenas de pessoas morrendo, centenas e centenas de pessoas feridas. E nós podemos ver que o tempo em que estamos vivendo é o tempo do fim. Eu creio, mensagem, senhores, é este o tempo. O irmão Brana diz no parágrafo 41, vamos começar lá do começo. 40. Todos sabemos que estamos vivendo em um tempo glorioso para a igreja. Porém, um tempo horrível para o incrédulo. Estamos vivendo num dos tempos mais perigosos de todos os tempos. De tudo que alguma vez foi desde que o mundo começou. Nenhum profeta, nenhum apóstolo, nunca, em tempo algum, jamais viveu em tal tempo como nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque este é o tempo do fim. Está escrito nos céus, está escrito sobre a face da terra, está escrito em cada jornal. Este é o fim. Se você puder ler a Escritura, os profetas viveram no tempo quando a escrita estava sobre a parede da nação. Porém, hoje estamos vivendo quando a Escritura está na parede para o tempo do qual estamos vivendo. Todas as nações, a terra e tudo, o tempo está no fim. Quantas vezes o profeta disse aqui que o tempo está no fim? Assim sendo, devemos esquadrinhar as Escrituras para encontrar a hora em que nós estamos vivendo. Em tudo isso nós temos que encontrar a hora em que estamos vivendo. Sempre um verdadeiro profeta de Deus irá às Escrituras. Portanto, ele está seguro que vai ser deste modo, porque ele não está confiado na sua intelectualidade, no seu pensamento, na sua teologia, mas ele está confiado naquilo que diz a palavra. No Antigo Testamento, quando os profetas diziam algo, sempre havia um profeta em algum lugar com a palavra de Deus. Olha, ele vigiava Deus pelas visões. Se sua visão fosse contrária à palavra, então sua visão estava errada. Estão me acompanhando, irmãos? Essa é a maneira de Deus levar sua palavra ao seu povo. Amós capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Se nós esquadrinhar as Escrituras, nós vamos ver que Deus sempre trabalhou, trouxe a sua palavra, trouxe a sua mensagem através de um profeta. Amém? Estão me acompanhando? Eu creio, eu poderia dar um subtítulo a isso. Toda vez que a palavra de Deus vem, isso causa guerra. Eu creio que o sétimo anjo de Deus, de Apocalipse 10, é o mensageiro da sétima era da igreja. Quantos creem nisso? Estamos confiados nisto. Ele diz dele em Apocalipse 3:14. Recordem, agora deixe-me ler, vejam onde posso ler. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Qual o segredo que era este? Agora, aqui o sétimo anjo está proclamando esta mensagem, está proclamando
à igreja de Laodiceia sua mensagem. Notem, seu tipo de mensagem. Agora, isso não era para o primeiro anjo, Paulo, né? Mensageiro. Isto não era dado nem para o segundo, nem para o terceiro, nem para o quarto, nem para o quinto, nem para o sexto, mas foi dado para o sétimo anjo. Quem teve esta classe de mensagem? Que era, notem, seu tipo de mensagem, consumando todos os mistérios de Deus, que estão escritos no livro. O sétimo anjo está terminando todos os mistérios que têm permanecido como cabos soltos através destas organizações e denominações. Então não tem um sétimo anjo, não tem um oitavo para consumar, já está sendo consumado tudo aqui no sétimo. O sétimo anjo os reúne e consuma o mistério completo, isto é o que a Bíblia diz: consumará o mistério do livro escrito. Eu estou só fazendo uma base, irmãos. Tocar a trombeta significa a trombeta do Evangelho. Quantos creem nisto? E tocar uma trombeta na Bíblia significa preparar-se para uma guerra escriturística. Meu Deus, vocês estão anotando isto? Guerra escriturística. Se desejam anotar isto, Coríntios 14, versículo 8, Paulo disse: se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? E se não tiver um som escriturístico, uma vindicação da palavra de Deus manifesta, como saberemos se é este o tempo do fim? Nós estamos esquadrinhando as escrituras, todos nós queremos ir para o céu. Você pergunta para o bêbado ali fora, ele diz: não, eu quero ir para o céu. Está acabando o mundo? Tá. O mundo está se findando. Tu pergunta para todo mundo, eles vão dizer: o mundo está caindo aos pedaços outra vez. Mas tem um povo que está caminhando pelas escrituras. Se dizem que eles creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, mas negam os seus sinais e maravilhas, que o reino completo da natureza crê, e toda a igreja crê por meio disto, como saberemos como nos preparar, se isto não for pela palavra? Surge alguém com um gráfico, e logo aparece outro com outra coisa. Surge uma mensagem, logo ali é organizado aquele sistema, e logo para frente surge outro assunto a respeito daquilo. É como aquele discípulo que deitou no peito de Jesus, e os discípulos olharam para ele e disseram: e o que será feito desse aí? Jesus olhou para eles e disse: e se eu quero que ele fique, que ele não pereça, não morra até que eu venha? O que importa? Então a Bíblia diz ali que houve um dito que João não morreria, porque as pessoas não pegaram o que Jesus quis dizer com aquilo. Mas vamos lá. Outro com outra coisa, e traça tudo ao contrário deste outro. Deixa eu começar de novo, parágrafo 221. Surge alguém com um gráfico, e logo aparece outro com outra coisa, e traça tudo ao contrário deste outro. Alguém aparece e diz: isto é isto, regressando a isto. E outros têm escritos livros e coisas como essas, mas Deus vem no poder de sua ressurreição. E quem vai falar contra isto?
Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele faz o mesmo que Ele fez ontem, hoje e para sempre. O que Deus fez lá no passado foi usar a sua palavra, e o que Deus faz hoje no presente, Ele faz conforme a sua palavra, e Ele não pode mudar uma vírgula, um tio sequer destas escrituras. Ele faz o mesmo. Ele fez o ontem, hoje, para sempre. Isto é o que este anjo deve fazer: tomar estes mistérios, esses cabos soltos que as pessoas gastam. Observem, se der um som incerto, não escriturístico, quem pode se preparar? Vocês estão acompanhando, irmãos? É quando o irmão Brana teve uma visão, eu não vou poder ler porque é muitos parágrafos, o irmão Brana fala dos sonhos que os irmãos vieram e falaram que sonharam com ele. 6 sonhos tiveram com ele. Mas eu gostaria que você chegasse em casa, se você tivesse essa mensagem, você entenderá do que nós estaremos falando nesta noite. Senhores, é este o tempo? E leia ela por completo, você entenderá esta mensagem de hoje. Observem, se der um som incerto, não escriturístico, quem pode se preparar? Mas uma trombeta, notaram vocês, cada uma destas eras, conforme lhes disse acerca da igreja entrando, foi tocada uma trombeta, um selo se rompeu, e uma trombeta significa guerra. Se não der o som escriturístico, o que será isto? Mas deixe-me chamar isto à sua memória, não percam isto agora. Note, cada era da igreja teve seu mensageiro. Sabemos disto. Paulo foi o primeiro mensageiro. E quando a primeira trombeta soou e foi solto o primeiro selo, Paulo era o primeiro mensageiro, conforme encontramos, que fez ele, declarou guerra. Sobre o quê? Sobre a igreja ortodoxa. Por não haver crido no sinal messiânico que Jesus havia produzido para eles. Tinha que haver um sinal escriturístico. Recordem, Paulo veio no final da era. Todos os mensageiros vêm no final da era. É no tempo do fim quando estas coisas são expostas. Paulo, conhecendo as Escrituras e sabendo que Jesus era o Messias, detonou aquelas sinagogas de lugar em lugar com as Escrituras e foi expulso de cada uma delas. Até que finalmente ele sacudiu o pó de seus pés e se voltou aos gentios. O que foi aquilo? O soar da trombeta. Um anjo mensageiro aí de pé com a palavra. Oh, não percam isto agora, a palavra. Todos os mensageiros que se levantaram em todas as eras, eles tinham uma coisa, e esta coisa era a palavra de Deus sendo mencionada para o povo. E cada vez que aquela mensagem era pronunciada, que aquela trombeta era tocada, isto causava guerra. Que tipo de guerra? Uma guerra escriturística, porque a maneira que veio não era a maneira que eles estavam esperando, não era a maneira que os sacerdotes estavam esperando. O que foi aquilo? O soar da trombeta, um anjo mensageiro aí de pé com a palavra. Oh, não percam isto. E Paulo, com a interpretação inadulterada da palavra de Deus, arrebentou com cada uma destas sinagogas. O que isto lhe custou? A vida. Como iria você a Irineu, mensageiro da era seguinte, da igreja, e São Martim, da era seguinte, quando começaram a obter a doutrina dos nicolaítas, começou a entrar, e eles arrebentaram aquelas eras. São Martins,
arrebentou sua era. Então Lutero, o quinto mensageiro, ele arrebentou aquela igreja católica com a palavra de Deus: o justo viverá por fé. Todos sabemos disso, né? E ele disse: este não é o corpo literal de Cristo. E jogou a comunhão no piso, saiu e arrebentou aquela igreja católica. Aquela trombeta soou: isto é certo. E está isto correto? Vamos fazer mais um pouquinho, depois vamos entrar. John Wesley se levantou nos dias da igreja anglicana, quando diziam: não há mais razão para se ter avivamentos. E isso foi a semente, porém John Wesley se levantou com a mensagem da segunda obra da graça, santificação, e ele arrebentou a igreja anglicana com a trombeta do evangelho, preparada para a guerra. Aleluias! Que tipo de mensagem que nós estamos ouvindo? Uma mensagem que nos preparará para a guerra deste último tempo que estamos vivendo. Isto é certo, e ele faz isto. Agora estamos na era de Laodiceia, a era em que estamos vivendo, o tempo em que estamos vivendo, quando novamente se tem denominado metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, pentecostais, e estamos esperando que venha um profeta. Aleluias! Quem está esperando aí? Estamos esperando? Nós já vamos ver. Esse profeta já veio, já declarou guerra, para arrebentar com esta era e torná-los de sua iniquidade. Agora, se essa tem sido a tendência em todo o trajeto através das eras, mudará Deus sua inclinação neste dia? Se Deus, em todas as eras que nós vivemos, Paulo, Ireneu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, todas estas eras Deus veio vindicando a sua palavra através desses profetas, será que Deus mudaria agora nesta última era com William Branham? De jeito nenhum, irmãos. Ele permanece o mesmo, porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o hoje e eternamente. E o que ele fez lá no passado, ele fará agora no presente. Deus não mudará a sua inclinação neste dia. E se ele usou um Paulo para condenar a nação, se ele usou um Ireneu trazendo a sua palavra, declarando guerra contra sistemas, contra denominações, ele usará e usou William Branham para lutar contra tudo isso. Ele tem que manter o mesmo vigor, o mesmo poder. Recordem, este mensageiro era o sétimo anjo e devia tomar todos os mistérios e juntá-los. Notem, o sétimo mensageiro, o sétimo anjo, deve arrebentar esta igreja rica de Laodiceia. Eu sou rica, fartas de bens, e de nada tenho falta. Ele disse: e não sabes que é desventurada, miserável, pobre, cega e nua. O problema dessa era é que as pessoas estão vivendo como se de nada tivesse falta. Mas este mensageiro veio para tocar a sua trombeta, a mensagem da hora, trazer uma mensagem que não vai se coligar, ou não vai se unir com uma organização, não vai se unir com uma religião, mas ele trouxe o assim diz o Senhor para esta era. E ele nunca veio condenando o ser humano, mas ele veio condenando as atitudes, o pecado dessa humanidade. Aquele intelecto de dizer que está tudo bem, de dizer que está tudo ótimo. Aquele pensamento que as pessoas criam dentro delas, de viver qualquer tipo de vida e dizer que Deus vai aceitá-la daquela maneira.
Mas nós temos uma mensagem, uma trombeta tem soado, um profeta vindicado pela palavra de Deus, trouxe uma mensagem para esta era, e esta mensagem é uma mensagem de salvação, mas também uma mensagem de condenação. Não vem condenando o ser humano, mas vem condenando o pecado que está impregnado na alma do ser humano. E eu estou tão confiado nesta mensagem, neste profeta, que Deus tem enviado para nessa era, desse tempo do fim, que esta mensagem, ela sim nos dará fé para o rapto. Nunca foi Tabernáculo Erechim, foi esta mensagem. A mensagem de um profeta, que esteve em uma reunião com Deus, que subiu até a sexta dimensão, e quando ele olhou para aquele povo enfileirado, ele disse: está aí os de Paulo? Sim. Está aí os de Pedro? Sim. Então eu estou confiado, porque o que Paulo falou, eu falei, o que Pedro falou, eu falei, e o que Paulo falou é o que está nas Escrituras. Glória a Deus. Ele não poderia vir através do seu intelecto, porque ele não tinha. Mas ele tinha que receber algo de Deus. E um profeta, ele é um homem preparado e separado para receber a palavra de Deus e trazer para o povo. E ele teve o calibre de Paulo, ele teve o calibre de Pedro. Paulo, certa vez, em Gálatas 1:8, ele disse: se o anjo do céu, ele preparou a igreja dele, dizendo: se um anjo aparecer a vocês e pregar outro evangelho, além desse que eu vos tenho anunciado, seja nata, amaldiçoe. E este profeta disse: não digam nada mais do que está nas fitas, na mensagem da hora. E no fim desta mensagem você vai ver este profeta dizendo: não deem crédito a mim, não me ouçam, não olhem para mim, mas escutem esta mensagem. É esta mensagem. Agora, quando este profeta surge, irmãos, você não vai ver uma organização lhe abraçando, você não vai ver este profeta sendo beijado, você não vai ver este profeta com um crachazinho de tal denominação. Não, ele é um homem separado, ele anda sozinho com Deus. Por quê? Porque ele está com a palavra, e quando o homem de Deus, uma mulher de Deus, fica com a palavra, ela se torna estranha para este mundo. Porque você está sozinho, literalmente, mas o Espírito Santo está guiando você em toda a verdade, e a verdade é a palavra. São João 14, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você está andando com isso. E ele declara guerra. Quando ele trouxe o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele declarou guerra contra os trinitarianos, ele declarou guerra contra as organizações que criam em 3, 2, 1, nos unicistas. Ele declarou guerra. Foi uma trombeta soada em que trouxe a palavra de Deus, e aquilo não trouxe junção de povo, trouxe separação. E quando Deus chama um homem e chama uma mulher, Ele quer que você se separe de todo o sistema, de toda a organização, mas e que tenha a palavra viva, borbulhando no coração. É para isso que esta mensagem veio declarar guerra, veio trazer uma guerra escriturística. João Batista, quando surgiu, lá estavam Caifás e Anás, os sacerdotes do templo, esperando que um profeta surgisse para trazer a vinda do Senhor Jesus, ali das sinagogas. Mas quando um João Batista vem do deserto vestido de peles de cordeiro, sei lá o que que ele vem pregando? Ele olha com aqueles olhos esmiuçados para aqueles sacerdotes e diz: ó raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus?
porque ele tinha uma visão sobrenatural, ele olhava lá no coração daquele sacerdote. Jesus, quando veio, foi a mesma coisa. Ele declarou guerra contra aqueles sacerdotes, aquela religião organizada. Vocês me honram com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Nem perto vocês se aproximam na questão de adoração. Vocês não sabem o que é adorar. Nós sabemos, porque a adoração vem através dos judeus, mas vocês não sabem. Mas virá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A verdade é a palavra. Amém? Amém? Você está declarando guerra aí no mundo hoje? A maneira que você vive está declarando guerra ao inimigo? A maneira que você fala está declarando guerra? O que você está pensando está declarando guerra? É tudo isso. Declarar guerra contra o nosso inimigo é a maneira que vivemos, é a maneira que falamos, é o que pensamos, é o que nos estamos nos alimentando. Declarar guerra contra o inimigo. Aí as pessoas, como disse Jimmy Swaggart, as pessoas querem um Deus. Jimmy, né? Querem um Deus que abrace a sua incredulidade. Eles querem um Deus que abrace a sua vaidade. Eles querem um Deus que abrace a sua maneira vil de viver. Isto não é declarar guerra contra o inimigo. Isto é declarar guerra contra Deus. Isto é tentar a Deus. E tentar a Deus é pedir para que Deus venha e abençoe uma coisa que está amaldiçoada. Deus nunca porá a mão sobre algo que foi amaldiçoado. Deus não abençoará uma incredulidade no coração. Deus não abençoará um pecado oculto no coração. Deus não pode fazer isto, porque esse mensageiro diz que ele veio declarar guerra desta última era. Aí nós pegamos um vídeo que foi posto nas redes sociais aqui na cidade de Erechim. Batuque abençoado. Batuque abençoado. Tocando aquele ritmo de samba, adorando a Deus, glorificando a Deus, convidando as pessoas para participarem daquilo. E eu penso que era em que estamos vivendo, irmãos. Se este não for o tempo do fim, onde se apostatarão muitos da fé, conforme Timóteo 4 diz, muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, onde eles fazem um culto pensando que estão adorando a Deus, quando na verdade estão adorando o diabo, glorificando a Deus, quando na verdade o diabo está sentado em sua poltrona, aplaudindo aquilo, e se chamando de cristãos, e se chamando de filhos de Deus, mulheres com suas faces pintadas, mulheres com shorts, mulheres vestidas de mal, a pior do que vocês podem imaginar. Quando que antigamente o profeta desta era disse: você nunca via uma mulher fazer striptease. Hoje nós temos striptease ao público. Mulheres estão andando de qualquer maneira. Por quê, irmão? Porque esta é a era do fim. E por que você é diferente? Porque você crê numa mensagem. Essa é a diferença de uma irmã, de um irmão, de um homem, de uma mulher que vive esta mensagem. Você tem a crença de Maria, o profeta diz: cumpra-se em mim a sua perfeita vontade, mesmo que aquilo traga reprovação por causa da palavra, mas cumpra-se em mim. Oxalá nós pudéssemos encontrar o anjo nesta noite e ele dizer: salve agraciada, benditas és. Eu pergunto para essa nação brasileira, para essa cidade de Erechim, esta é a mensagem do meu profeta.
Eu pergunto para a cidade de Erechim, se Deus acharia uma mulher que Ele pudesse dizer, achado graça foi você. Oxalá, irmãos, nós pudéssemos achar. Mas aqui tem. E isto prova porque você está aqui. Se você não tivesse o desejo de ser perfeito, se você não tivesse o desejo de seguir esta mensagem, você não estaria aqui. Mas uma trombeta soou e você escutou. Aquela águia passou voando. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia com vinho puro, pão asmo e lava-pés. A Bíblia fala que não tem mulher pregadora, que deve permanecer calada nas igrejas. Aquela guiazinha passou e você disse, opa, essa voz eu conheço. Essa está falando comigo. Há perdão para os teus pecados, há sangue no propiciatório. Essa está falando comigo. Vou declarar guerra contra o inimigo, vocês me dão licença, eu não quero mais ficar ciscando aqui não. Eu tenho algo que está me chamando mais além. Até agora eu tenho ficado aí ciscando essas minhoquinhas sujas de organizações, de sistemas, de teologias, de PhDs, mas agora tem uma voz do alto soando, uma trombeta tocando, um profeta vindicado que está me chamando. Você nasceu para ser águia, então você tem que voar. Deus vai começar a agitar o ninho, irmãos. Deus vai começar a agitar o ninho, tirar as penas. O acomodismo vai ter que parar, o acomodismo vai ter que sair, e nós vamos ter que aprender a voar. Voar no sobrenatural, no conhecimento, na visão de um profeta, porque quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta, e receber galardão de profeta, é receber a mesma visão, o mesmo entendimento, tudo o que ele viu eu vi também, pela revelação de Jesus Cristo. Isto é declarar guerra. Não creio que um povo como nós que viemos testificando desde quando conhecemos esta mensagem, vamos nos acovardar com o inimigo que está ali fora. Nós temos que viver esta mensagem, tem que sair do papel, tem que sair destas linhas aqui e entrar no nosso coração, e entrar na nossa alma. É para isso que um profeta veio, para esclarecer, para restaurar aquilo que o pulgão comeu, que a lagarta comeu. Ele veio para restaurar a árvore noiva do Senhor Jesus Cristo. E eu faço parte desta árvore, você faz parte desta árvore. Não se sabe se eu sou uma folhinha, se eu sou uma florzinha, se eu sou um raminho, mas eu sei que eu estou saindo direto da árvore, da vida, da raiz. Ei, eu não fui enxertado através de sistema, de organização. Você não veio através disso, por apertar a mão do pastor e dizer agora você faz parte do tabernáculo Erechim, não. Você veio por uma revelação da palavra. Deus lhe abriu os entendimentos e você viu, para essa era precisa um profeta. Para ser perdoado eu tenho que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia tem que ser vinho puro e pão asmo, e tem que haver o lava-pés conforme João 13, Coríntios 11, 23. Tudo isso precisa, e isso veio à tona. Não, Deus abriu os nossos entendimentos, abriu nossa visão, e nós, quem sabe algum de nós aqui estava naquele galinheiro de sistemas, de que tudo tinha que ser tudo enquadrado, tudo certinho, tudo isso, tudo aquilo. Não digo que agora tem que ser tudo errado, mas nós estávamos apenas com a doutrina e sem o Espírito para vivificar aquela palavra. E o Mombrano diz: a palavra mata, mas o Espírito que vivifica esta palavra. Você pode ter a palavra, você pode ter Coríntios 11 no seu coração, pode ter São João 13, você pode ter Atos 2:38, você pode ter todas estas palavras em seu coração, mas se não tiver aquele Espírito para vivificar isto, nada adianta.
E é o que nós vemos hoje nos sistemas organizados. Eles têm toda esta palavra, tudo, mas eles não têm o Espírito que vivifica isto em você. Eles não conseguem seguir, eles não conseguem obedecer. Não estou julgando, irmãos. Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que as pessoas estão impregnadas em um pensamento que está tudo bem, quando não está tudo bem. Estão em coma. As pessoas hoje estão em coma, vivendo de aparelhos. E a religião está vivendo de sistemas. Eles estão ali, estão vivos, estão respirando, o coração está batendo, mas o que está bombeando aquele coração é uma máquina. E o que está, às vezes, num sistema organizado, o que está bombeando é o sistema do homem, pensamentos do homem, e voltam a fábulas, como disse Paulo a Timóteo. Mas existe uma mensagem para a noiva, e a noiva é evangelista. Ela tem um espírito de evangelizar. E Paulo, eu creio que aquilo não foi só para Paulo, foi para mim, foi para você. Pregue a palavra, mas a maneira de pregar não é só aqui no púlpito, é aí na tua vida cotidiana, é na minha vida cotidiana. Pregue a palavra, insista, repreenda, com longanimidade, com amor, com mansidão, porque virá tempos, Timóteo. E esse é o tempo que estamos vivendo, amados irmãos. É o tempo em que surgirão, em que as pessoas terão comichões nos ouvidos, Paulo disse a Timóteo, em que não suportarão mais a verdade, em que não suportarão mais o pregador atrás do púlpito dizendo que aquilo está errado, não suportarão mais um pregador dizendo que a maneira que estão vivendo está errado. Mas seja lá o que custe, como a vida de Paulo custou, não vou me cansar de pregar este evangelho, custe o que custar. E ele deu esse conselho a Timóteo: pregue, Timóteo, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichões nos ouvidos, amontoarão para si mestres e doutores, querendo escutar conforme as suas próprias concupiscências, desejos. Aí você olha, irmão, não quero condenar nenhuma igreja, mas você olha aí, essa tal de bola de neve, as pessoas vão lá adorar a Deus, fumando cigarro, bebendo cerveja. O próprio nome já diz tudo, uma bola de neve. Uma coisa imunda, eu posso dizer, diante de Deus. Como que Deus olha para esse tipo de coisa? Isto está fedendo mal nas narinas de Deus, a taça da ira de Deus está derramando. Se o homem hoje está sofrendo com estas enchentes, com essas tempestades, com esses terremotos, isso tudo foi o que ele plantou, porque a Bíblia diz: o que ele plantar, isso ele ceifará. E ele está plantando imundícia, ele está plantando pecado, ele está plantando julgamento para ele mesmo. Mas tem uma trombeta tocando, mas na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Ouça, irmãos, nós estamos no tempo do fim. Não deixa isso passar. Quando João Batista veio, ele olhou para Herodes e declarou guerra contra Herodes. Por quê? Porque Herodes estava vivendo com a mulher do seu irmão, Filipe. Não é lícito você tomar a esposa do teu irmão. O que custou aquilo para João Batista? Lhe custou a cabeça. Foi decapitado. Trouxeram a cabeça de João Batista num prato. Elias, quando veio, o que ele fez? Condenou a mesma coisa. Olhou para Acabe e Jezabel, condenou a mesma coisa. Por que você tem se hibridizado, Acabe? Seu crente híbrido, em outras palavras, tem se misturado com essa idólatra. Ela introduziu o idolatrismo aí, a idolatria, e hoje o povo está adorando a Deus pagão, em outras palavras. E o que este profeta da última era veio fazendo, irmãos?
se não foi alertando a igreja do Senhor Jesus Cristo, alertando, separando estas coisas que não é para nós, não é para ti. Em algumas mensagens ele diz: saia deste enredo religioso, pare de viver esta vida acomodada. O problema hoje, irmãos, estou encerrando, é que as pessoas estão esperando Jesus. Todos estão esperando Jesus. E todos acreditam que vão para o céu. Assim como aqueles homens da antiguidade, quando Jesus veio, todos eles achavam que estavam certos. Mas quando aquela palavra de Hebreus 4:12 veio, encarnada, pôde olhar lá no coração e discernir os pensamentos e as intenções do coração, e dizer, apontar o dedo para eles e dizer: olha, vocês estão sobrecarregando o povo, mas vocês não colocam um dedo para mover. Eu penso na coragem de Jesus, por quê? Porque ele tinha firmeza de quem ele era. Você está julgando este mundo, irmão, você é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Você tem que ter firmeza de quem você é realmente aqui nesta terra. Ele olhou para aqueles saduceus, fariseus, e olhou bem nos olhos e disse: vocês, sepulcros caiados. Que coragem de Jesus! Olhar para os mestrados, olhar para aqueles PhDs, aqueles doutores em filosofia, o qual desvendaram a Bíblia, e alguns escribas que ali estavam, que até ajudaram a escrever. Seus sepulcros caiados, por fora bonitinho, todo polido, por dentro podre, não tinha vida, só ossos secos. Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude. Nós não estamos nesta batalha para brincar, porque Deus não brinca. Deus exige santidade, porque Ele é santo, e santo Ele é, e Ele exige santidade. Ele quer santidade, é o mínimo que Ele pede, é santidade. Encerrando com este parágrafo. Agora, vindo para cá, mensagem chuva temporã e serodia. Seria bom você ler também, se você não tem. Eu acho que ali na frente tem. Agora, vindo para cá, eu te digo, eu quase fui atropelado 3 ou 4 vezes. As pessoas disparados pelas ruas desta e de outra maneira, em uma zona de 45 km por hora, corriam a 90 ou a 100 km por hora. E eles pondo barreiras, a polícia parando e prendendo-os, e alguns seguem adiante da mesma maneira. Para onde eles estão indo? Eles nem mesmo sabem onde estão indo. Eu te digo, você paga para saber aonde eles vão. Eles estão indo a algum lugar, mas não sabem aonde. É ou não é que nós estamos vendo hoje? Irmão, é uma paz instável. Em toda parte, as nações estão perturbadas, a igreja não sabe o que fazer, as pessoas não sabem o que fazer, há uma perturbação. Qual é o problema? É o julgamento que se aproxima. É melhor você me ouvir, irmão, é o juízo que se aproxima. Poderíamos pôr um Billy Graham em cada estado e termos avivamentos dia e noite, e isto nunca traria paz novamente. Oh, lembre-se disto, com certeza que não. Tudo está destinado ao julgamento. Creia você ou não, isto é a mais pura verdade. Não há mais nada. E então nos perguntamos: por que estamos tão nervosos e aborrecidos? Por que as clínicas psiquiátricas aqui e em outros lugares estão lotadas? É por causa da bebida e do pecado e nervosismo, bebidas e vida noturna, ignorando a Bíblia, ignorando a Deus, nervosos, neuróticos, histéricos.
O mundo está cheio disto. Penitenciárias estão sobrecarregadas. Também os manicômios e até os psiquiatras que têm que fazer tratamentos entre si mesmos. E vamos encontrá-las nas instituições. Oh, se este não é o tempo em que estamos vivendo, a era de Laodiceia. E se você pergunta para eles, eles dizem: está tudo bem, não preciso disto, não preciso deste evangelho. Eu aprendi outro dia sobre certas estrelas de cinemas e cantores destas festas de rock and roll, que um cantor famoso de rock and roll tem 4 psiquiatras com ele o tempo todo. Oh, santa misericórdia, eu estou feliz que nós temos um psiquiatra, a mente de Jesus Cristo, o poder de Deus, discernidor dos pensamentos e da alma. Ele é o que segue o cristão. Esta é a nossa consolação, é o Senhor Jesus Cristo, o nosso diretor. Então também encontramos esta agitação. Tudo parece ser nervosismo e agitação. O tempo tem corrido. O leste e o oeste têm se encontrado, tem vindo do leste para o oeste a tal grau que se tem encontrado. Outra vez repito o que Jimmy disse: você vai nessas igrejas, nas ruas da América, o problema não está na boate, o problema não está nos bares, o problema não está nestas festas de rock and roll, de Hollywood, seja lá o que for. Não está ali. O problema está nos púlpitos. Essa é a verdade. O problema está aqui, ó. Por esses cheios de teologia, cheios de PhD, plantar nas pessoas um evangelho falso, um evangelho fraco, um evangelho que não, a pessoa não dá 2 dias, ela está fraca, não consegue se manter. E o problema está atrás do púlpito. Deus nos dê pregadores, nos dê homens com segurança, que venham e tragam somente a palavra do Senhor, assim como Elias, como Moisés, como João Batista, que custasse a sua cabeça, mas ele disse a verdade. E o irmão Branham disse: e se eu tiver que ficar sozinho, ficarei sozinho por certo, mas eu nunca deixarei de falar esta bendita verdade. Você está disposto a viver a verdade? Está disposto a se alimentar deste feijão e arroz? Você está disposto a declarar guerra contra teu inimigo? Contra esses pensamentos, contra essas atitudes, contra todos estes maus hábitos? Está disposto mesmo? Então, se você está disposto, saia daqui nesta noite dizendo: hoje eu venci, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e Cristo vivendo em você, você não terá pensamentos maus, você não terá atitudes ruins, você não terá ódio, você não terá orgulho, você não terá inveja, porque a vida de Deus não tem isso. A vida de Deus é uma vitamina sobrenatural que te levará para a vida eterna. Amém? E fazendo isso, você se alimentará desta palavra, o maná vindo diretamente do céu. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Este é o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu penso que se um anjo aparecesse para um dos membros de Paulo, e eles correriam lá para Paulo e dissessem: um anjo me apareceu e disse que é assim, o que Paulo poderia dizer para ele? Leia Gálatas 1:8. Eu já falei que se um anjo do céu descer e vir pregar outro evangelho, seja nada. Não existe outro evangelho além desse que nós temos escutado, irmãos. Esta mensagem é o que nos preparará
para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que está mais próxima do que nós imaginamos. Esperamos estar certo com Deus, nossa alma ligada a dele, para que quando aquela voz soar, eis aí o noivo, possamos estar preparados. Vamos orar por estes pedidos. Irmã Judite pede oração em meu favor, em seu favor. Irmã Liliane pede oração em favor do irmão Oreste. Irmã Liliane pede oração por sua filha, Kathleen, para que Deus abra portas de emprego. Irmã Jocely pede oração em favor de suas primas, Olides e Maria, que tem uma doença rara, e pelo seu tio Vitalino. Vamos orar. Eu creio neste Deus, irmãos, um Deus que tudo pode, cura, liberta, salva, abre portas onde não há portas. Querido Deus e eterno Pai, nós temos ouvido a Tua palavra, Senhor, e nós somos submissos a esse tempo que estamos vivendo, Pai. Nós poderíamos passar a noite inteira falando das Tuas maravilhas, Senhor, e desta mensagem que prepara um povo zeloso e de boas obras, Senhor. E é para isto que o Senhor enviou esta mensagem, para nos tirar desta Babilônia, desta confusão, onde muitos dizem estar com a verdade, quando na verdade há uma confusão entre eles, Senhor. Mas nós sabemos que há somente uma verdade, e esta verdade é o Senhor Jesus Cristo. E é nisto que estamos confiados, Pai. Não em uma religião, não em um sistema, não em um homem, mas na sua santa palavra, Pai, aonde há vida eterna, onde o Senhor mesmo disse: examinai as Escrituras e ver que nelas há vida eterna, Pai. E estamos, ó Pai, examinando, Senhor, para obter de Ti vida eterna, Senhor. E a Tua mesma palavra disse que tudo o que pedires com fé, crendo, nós receberíamos, Senhor. E aqui estão estes pedidos, Pai. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com problemas, pessoas que precisam de emprego, Senhor. Ó Deus, Tu és onipotente, Tu és onisciente, onipresente, sabe todas as coisas, Pai. Ó Deus, e nós colocamos estas pessoas, estes nossos irmãos, em Tua presença neste momento, Pai, e pedimos que Satanás, com esta enfermidade, seja expulso em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta doença rara que tem atingido estas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós invocamos o Teu nome, o nome mais poderoso entre todos os céus e a terra, Pai, e nós repreendemos esta enfermidade e também abençoamos nossos irmãos. Seja lá qual for, ó Pai, a sua necessidade, seja alcançada para a glória e honra do Teu nome, Pai. Abra as portas de emprego para esta moça que está pedindo, Senhor. Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Que Deus vos abençoe, irmãos. O irmão Mateus está conosco. Deus abençoe sua esposa, sua família e todos os visitantes que estão conosco. Vejo ali que tem uma senhora juntamente conosco. É sua família, irmã? A senhora aí, é sua família? Deus abençoe vocês. Sejam sempre bem-vindos no nosso meio. E assim todos, e aqueles que eu não vi, que Deus os abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. E os nossos irmãos da internet possam alcançar a mesma graça que nós alcançamos aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra
vida.